Bom dia a todos, né? Aqui quem fala é Eduardo, engenheiro de segurança e trabalho do nosso grupo empresarial. A gente vai tratar hoje de um tema, o primeiro módulo, né? De um tema muito importante para a nossa área, porque como é de conhecimento de todos, a gente trabalha com estradas, então a necessidade de deslocamento e de condução de veículos, máquinas, equipamentos pesados e tal, durante as obras, durante a jornada de trabalho, é muito intensa, né? Então o treinamento de direção defensiva, ele é um treinamento que vem complementar já a qualificação de todos os profissionais. E o que a gente visa com esse treinamento, né? Qual que é o nosso objetivo principal desse treinamento? O objetivo desse treinamento é diminuir o índice de colisões que eventualmente tenham ocorrido, né? E preservar a vida dos condutores e demais colaboradores das nossas empresas. Iremos apresentar ainda os conceitos defensivos a serem empregados pelos funcionários na condução dos veículos, visando salvaguardar a vida e a saúde de todos. Lembramos também que esse treinamento ele é um treinamento interno e teórico, né? E ele é complementar já às obrigações, né, que todo condutor, todo motorista, né, tem com o Código de Trânsito Brasileiro. Com relação à legislação de trânsito, o Código Brasileiro ele é baseado na Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. A lei ela é complexa e extensa e ela possui 341 artigos que proporcionam instrumentos e condições para que o processo de circulação de bens, pessoas, através do espaço físico brasileiro, tanto rural quanto urbano, se desenvolva dentro dos padrões de segurança, eficácia, fluidez e conforto. Inclusive, são leis, né, que visam atender, inclusive, situações internacionais, né? Além do Código de Trânsito Brasileiro, existem resoluções estaduais e municipais, né, que são atribuídas através de portarias e decretos, ou seja, né, existe a legislação federal, que é em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, existem as estaduais, que podem ter alguns pontos, né, excepcionais, né, sempre acima, né, sempre mais rigoroso do que a legislação federal, e existem ainda resoluções e portarias e tudo mais municipais, que pode ter algum tipo de situação, como vou dizer assim, alguma situação específica de cada local, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o candidato, né, para tirar a habilitação deverá frequentar um cursinho, né, em matérias diversas voltadas ao tema, sendo que esses cursos são ministrados nos famosos CFCs, né, Centro de Formação de Condutores. Então, como eu já disse, esse treinamento de direção defensiva ele é complementar a formação já obrigatória que todo cidadão brasileiro tem que ter para conduzir o veículo dentro do território nacional. Como objetivo complementar, esse treinamento ainda tem o objetivo de capacitar os motoristas de forma que adotem uma postura defensiva, tanto é que é treinamento de direção defensiva, na direção de veículos, independentemente de estarem a serviço ou a lazer, incentivando-os a adotar sempre uma postura defensiva ao volante, seja conduzindo um veículo de passeio, caminhão ou operando alguma máquina em uma de nossas obras, né? Na direção defensiva, a gente que é da segurança do trabalho, a gente sempre gosta de deixar bem claro que não importa quem é o culpado, e sim quem poderia ter evitado esse acidente. Então, a capacitação, a formação e a instrução de nossos condutores é visando que vocês objetivem a evitar os acidentes. Não assim, eu estava certo, estava errado, isso não é tão importante. O mais importante é que não ocorra o acidente. Ocorrido o acidente, tudo bem, vai se averiguar quem, né, a culpa e o ônus da prova e tudo mais, mas a grande questão é a seguinte: eu poderia ter evitado? Como eu poderia ter evitado? Se fazer essa pergunta para não repetir situações adversas que normalmente ocorrem. Então, qual que é o objetivo? O que a gente quer de nossos condutores, né? O mínimo, o que né, nossas empresas elas pretendem com esse treinamento? Qual que é o grande objetivo, né? É que os nossos condutores, os nossos colaboradores, né, tenham uma postura adequada dentro do trânsito. O que é postura adequada? É atuar defensivamente ao volante, não se armar-se, né, e não atacar os demais condutores, né? Atuar defensivamente é conseguir escapar ileso do trânsito e dos problemas que acontecem no meio do caminho, chegando ao seu destino são, salvos, sem danos materiais, né, e todas as outras intercorrências. A definição de direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes de trânsito, apesar das ações incorretas de outros condutores e das condições adversas
adversas existentes na pista de rolamento. Então, independente da situação que você vivenciar, você conduzir de forma a que esses riscos, né, que essas situações de risco não interfiram na sua condução, causando acidentes. O que é conduzir com perfeição? Conduzir com perfeição é conduzir sem cometer ou envolver-se em acidentes, é conduzir sem cometer infrações de trânsito. A gente tem uma grande incidência de infração de trânsito dentro das empresas, né? Também é relativo ao número também de condutores, mas se a gente pegar a quantidade de ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade em radar e tudo mais, a gente tem conferido essas informações, né? É conduzir também sem cometer abusos ao veículo, né? Tem gente que acha só porque o veículo, o equipamento tal é da empresa, pode conduzir de qualquer forma, né, que acaba estragando o veículo, né? Se você causa danos e avarias ao veículo, você tem que entender que esse veículo está com você dentro. Em outro momento, essa avaria pode até vir trazer, né, riscos adicionais ao condutor. Então, se você trata mal o veículo da empresa, você está tratando mal a sua segurança. Né, conduzir com perfeição também é sair sem atraso e correrias, né? Planejar melhor as viagens, né, se eu preciso chegar no tal local 1h da tarde, quantas horas eu preciso sair antes, né? Ou então até um dia antes. É tratar também com cortesia, né, devido aos demais condutores da via, sem também sair do sério por conta de qualquer coisa. Às vezes a gente sabe, né, tem muito condutor ruim, muito motorista que eu gosto de chamar de domingueira, né, o pessoal que está acostumado a dirigir só final de semana, que vai para a estrada, não sabe conduzir direito na estrada. Então a gente tem que ter cabeça fria para não ter esses riscos adicionais. Aqui eu vou passar para vocês os 10 mandamentos do motorista defensivo. Conheça as leis de trânsito, use sempre o cinto de segurança, conheça detalhadamente o veículo no qual você está conduzindo, né? Seja veículo de passeio, caminhão, ônibus, máquina pesada. Mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento. Em caso de alguma avaria, de alguma manutenção corretiva também, tem que informar o pessoal da manutenção. Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los, né? É o nosso grande objetivo, é evitar a ocorrência de acidentes. Tome decisões corretas, com rapidez, nas situações de perigo, né? Não aceite desafios e provocações. Eu acabei de dizer, né, a gente tem o problema da cabeça quente, às vezes já está estressado com coisas da obra, com coisas administrativas, né, que sempre trazem, né, muito dispêndio energético, mas que são necessárias. Então, não aceite desafios e provocações, né, disputas, né? Se a pessoa quer te ultrapassar, deixa ultrapassar. Daqui a pouco você vai chegar no seu destino. É melhor chegar 5, 10 minutos atrasado do que a gente perder o dia todo, a semana, ou até um acidente com lesão pessoal. Nunca, não é permitido dentro das nossas empresas, com os nossos veículos, né, dirigir de forma sob efeito de álcool, de drogas, né? E também evite dirigir cansado, com cansaço extremo, fadiga e tudo mais. Utilize sempre o princípio de ver e ser visto, né? Faça ser visto e tente ver todos que estão ao seu redor, com muito cuidado com os pontos cegos e nunca abuse da autoconfiança. Aqui eu vou trazer para vocês a definição de perigos e riscos, né? Perigo é a fonte com potencial que pode provocar lesões, danos e prejuízos, muitas vezes irreparáveis ou até mesmo fatais. Então, o perigo, em outras palavras, é o agente causador do dano. Aqui no dano para a gente relativo à condução de veículos em rodovias, é o acidente, a colisão, né, o capotamento, a saída da pista. E o risco, ele é a exposição efetiva ao agente ou fonte causadora do dano, né? O risco pode ainda ser definido como resultado ou consequência dessa exposição ao perigo. Nesse próximo slide que eu vou apresentar para vocês, é um desenhozinho, é uma ilustração para a gente tentar entender a diferença entre risco e perigo. Apesar de ser conceitual, é muito importante a gente ter em mente a diferença entre o risco e o perigo, porque a gente saiu de casa e a gente está correndo risco, né? Nessa ilustração aqui a gente pode ver o desenho de um homem, né, na praia, e tem os tubarões dentro do mar, né? Então os tubarões são o perigo em si, né? Então você da praia olhando para o tubarão,
Você, né, vê o risco, mas você não está correndo o risco. A partir do momento, né, a parte de baixo da imagem, que você decide nadar com os tubarões, você passa a se expor ao risco, né? Na parte de cima da imagem você está vendo o risco, está visualizando o risco, entende o risco que existe e você pensa, não, eu vou nadar com tubarão. Aí você passou do ponto do risco, você está correndo perigo. Então, nadar com os tubarões é a situação de perigo. Então, a gente trazendo isso para o nosso tema aqui, que é direção defensiva, você sair da zona de risco, né? Você dirigir, você está entrando em risco. Só que você tem que adotar as medidas necessárias para você não correr perigos, né? Então, nessa próxima imagem, você vê o motorista, o condutor de um caminhão, abrindo boca, até botando, né, fazendo esse gesto que a gente é muito comum no ser humano, quando está com sono, de bocejar e colocar a mão na frente. Então, se ele está muito cansado, extremamente extenuado e com sono, ele sai da zona de risco e passa para a zona de perigo, porque ele está se colocando já, né, numa situação onde ele pode, por exemplo, dormir no volante, né, que é o grande problema. Então, em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem uma certa dose de risco, seja quando você saiu de casa, né, até mesmo em casa. Você vai cozinhar, vai fazer alguma coisa, você pode cortar a mão com a faca, você vai subir para arrumar, dar alguma manutenção na sua residência, você pode cair da escada. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, existe uma dose de risco. Agora, uma pessoa consciente, uma pessoa bem treinada, bem instruída, ela sabe que esse risco ele não precisa necessariamente ser um perigo, porque se você adotar as medidas necessárias para a redução desse risco, a chance de causar um dano, né, de ter um acidente, ela vai ser reduzida, ela vai ser mitigada, né? Então, os acidentes de trânsito resultam em danos aos veículos e geram lesões pessoais. Mas você pode ajudar a evitá-los e colaborar para diminuir, né? Então, você evitando os acidentes pessoais, né? Você evitando os acidentes de trânsito, você vai reduzir o sofrimento causado por mortes e ferimentos, inclusive com sequelas físicas ou mentais, muitas vezes irreparáveis, né? Que a gente sabe o potencial danoso de um acidente de trânsito. Há também a redução dos constrangimentos legais por inquéritos policiais e processos judiciais que podem exigir o pagamento, indenização e até mesmo prisão dos responsáveis. Você vai reduzir também os prejuízos financeiros por perda de renda e afastamento do trabalho. Então, toda essa educação que a gente faz, esse programa de instrução dos trabalhadores, é realmente, primeiro, para evitar o sofrimento pessoal, o sofrimento, né, legal, que inclusive a gente tem responsabilidade civil e criminal, a gente pode ser preso dependendo do que a gente ocasionar no trânsito, né? Então você pode ter sua liberdade restringida. E os prejuízos também financeiros, né? Porque um condutor que é um condutor prudente, que é um condutor mais responsável, ele vai evitar multa, vai evitar manutenções desnecessárias e prejuízos ao veículo e N outros problemas. Então, um conceito importante para a gente dar prosseguimento no nosso treinamento é o que é um acidente, né? O acidente é aquele acontecimento desagradável, infeliz, inesperado na sua situação de trabalho, que pode causar danos materiais, ambiental e humano. Então, necessariamente, um acidente ele vai trazer danos, vai trazer prejuízo financeiro, né? E inclusive pode trazer o maior dano de todos, que é a perda de vidas humanas, né? E como eles acontecem? São desencadeados por uma sequência de acontecimentos que, de forma acumulada, né, somadas, agravam os perigos no cotidiano do trânsito. As condições que trazem, né, os principais fatores que trazem, que podem ocasionar, levar aos acidentes, são as condições adversas, né, tanto de tempo, de luz, de via, do trânsito, dos veículos, né, dos próprios veículos, né, um veículo com uma sirene de ré, por exemplo, como a gente tem muito em nossas obras, né, veículos grandes, caminhões, sem uma sirene de ré adequado, em perfeito funcionamento, no momento que o condutor está dando uma ré, o outro condutor ou um outro trabalhador pode não perceber essa ré e vindo ocasionar um acidente, né? Da mesma forma que um veículo com uma luz de freio estragada ou uma luz de sinal,
queimada, o outro veículo pode vir à noite e colidir a sua traseira, e não necessariamente o veículo que colidiu estaria equivocado, né? Outros fatores humanos também, eu diria que esse é o principal, né? Que é o estresse, a pressa, o sono, o cansaço também, né? A gente trabalha muito, a gente é sempre muito atarefado, a gente né, pode trazer cansaço, problemas familiares, né? Estado de saúde também, pessoas debilitadas, né? Ou sob efeito de drogas, álcool, né? E outros demais problemas. Os fatores humanos, na minha percepção, no meu conceito, são os principais causadores, né? Principalmente o tal do sujeito estressado, com correria, fazendo ultrapassagem perigosa. Esse daí é o principal fator, né? A gente vê em uma das imagens, né, uma colisão e duas pessoas, né, se engalfiando. É o que eu já havia falado, né? A gente tem que tentar, no trânsito, tratar todo mundo de forma cordial. Como nossas obras são em rodovias, né? Dentro de nossa obra não é permitido o porte de armas, seja de fogo ou armas brancas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os nossos colaboradores não podem possuir armas, mas as pessoas que estão no trânsito, hoje em dia a gente não sabe o que as pessoas têm, entendeu? Então, em caso de uma colisão e tal, mantenha calma, né? Liga para a empresa, liga para os responsáveis, né? Pessoal da manutenção, aqui da segurança do trabalho, pega uma orientação e de forma alguma, mesmo se vocês estiverem correto, não entre em conflito com terceiros nas rodovias, que a gente não sabe, né, a índole da pessoa, o que a pessoa está portando, o que ela pode fazer com vocês, tá bom?